Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa manhã de sabadão, hein? Muitas novidades sobre a Safiel, muita análise e também sobre o próximo jogo do Corinthians na quarta-feira contra o Santos fora de casa. Tudo aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Total. Pois é, mais uma notícia ruim para o corintiano, para o torcedor. O clube divulgou nesta sexta-feira o balancete financeiro do mês de julho, com um déficit de mais de 100 milhões de reais. Com isso, a dívida do clube chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro. Desse valor, 655 milhões são referentes ao estádio do clube. O resto é dívida com banco, impostos, direitos de imagem, jogadores, além de dívidas com outros clubes, trabalhistas, enfim. A previsão da diretoria alvinegra para o fim do ano é de pelo menos diminuir o déficit de 103 para 83 milhões de reais só neste ano. Eu queria falar com você sobre a Safiel. Tem muita gente me cobrando aqui nos comentários há algum tempo esse tema, porque tá mexendo com o torcedor e eu entendo que o torcedor tenha dúvidas. E eu vou dizer para vocês que eu também tenho. O que eu sei até agora, eu pouco sei. Mas nos próximos dias, eu prometo para vocês, eu vou destrinchar esse assunto. Eu vou trazer aqui mais novidades, mais elementos, vou conversar com as pessoas responsáveis. Eu ainda não consegui fazer isso, não tive tempo para conversar com as pessoas envolvidas nesse projeto, para que o torcedor possa entender. Eu acho que é nosso papel aqui também, né, como um criador de conteúdo, levar a informação até as pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que no próximo dia 28 de outubro, estou com o convite aqui, no auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, ou seja, ali no Pacaembu, na Praça Charles Miller, vai acontecer o lançamento oficial da Safiel. Um movimento que marca, segundo diz o convite aqui, o início de uma nova era na história do Corinthians. O evento vai reunir representantes, conselheiros e personalidades ligadas ao clube para apresentar um projeto que une governança, transparência e o compromisso com o futuro do Corinthians. É tudo que o torcedor quer, né? 28 de outubro, a partir das 9 da manhã, no Museu do Futebol. Depois dessa data, eu até vou ver se eu consigo comparecer, o horário não é muito bom, porque eu tenho que estar no jogo aberto lá, mas eu já conversei com algumas pessoas aqui, eu vou tentar me inteirar ao máximo do que vai acontecer nesse dia para trazer as informações para vocês. Alguns representantes até já concederam entrevistas aí, eu estava acompanhando o canal do Pedro Ramiro, do meu timão, a página que eles têm no Instagram é muito elucidativa também. E a ideia deles é que essa SAF, tô falando aqui de uma maneira totalmente preliminar, tá, gente? Depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Mas a ideia é que essa SAF ela não seja de um dono, de um bilionário, de um John Textor que mande e desmande no clube. Não, a ideia da Safiel é outra. É de que os torcedores comprem ações e eles sejam responsáveis, eles sejam parte do clube. Cara, e é um modelo completamente inovador, assim, nesse sentido, e tem tudo a ver com a história do Corinthians, né? Agora, como isso funciona? Eu acho que esse é o ponto da questão. Como assim o torcedor vai comprar ações e mandar no clube? Não, não é bem isso. O conselho de administração, por exemplo, será de membros definidos pelos torcedores, né, pelos acionistas, e esse conselho vai ter 7 a 9 pessoas, como funciona uma grande empresa, e não 300 conselheiros como é hoje. Você vai ter um conselho fiscal, você vai ter um conselho um comitê, né, de ética e governança, você vai ter um conselho cultural, tudo isso para manter as raízes do clube, que tem a sua história associativa, e isso não pode ser ignorada, mas partindo para um rumo profissional, com pessoas capacitadas. Esses membros destinados pelos torcedores, eles estarão no conselho de administração, mas eles passarão por um crivo dentro de uma série de requisitos para estarem lá para coordenar e gerir o clube. Profissionalização. É você ter profissionais capacitados para gerenciar o clube. E, claro, né, o ideal de projeto deles é algo que todo torcedor quer. É o pagamento da dívida, formar time competitivo, ter de volta a credibilidade no mercado, né? Enfim, ter valorização da marca, expansão dos ativos do clube e das áreas da Neoquímica Arena, por exemplo.
Claro, o pagamento da dívida do estádio, acho que aí tem uma questão jurídica que precisa ser contornada, mas está dentro de todo um processo para que a médio e longo prazo o Corinthians consiga ser profissional, sustentável e não com esse valor que a gente viu ser divulgado hoje, né? 2 bilhões e 700 milhões de dívidas é inacreditável. E eu não estou aqui, de verdade, embora pareça, fazendo uma defesa da SAF ou da Safiel, porque eu acho que eu preciso de mais informações. Eu estou passando para vocês até onde o projeto me chegou. E também falando de um movimento que me parece interessante. Me parece interessante diante do cenário, cara. O cenário ele é inacreditável. Ele é devastador. Eu não sei para onde correr. Eu olho o Corinthians indo a passos largos pro abismo. E, cara, é um clube muito grande, que tem um potencial absurdo com o seu torcedor e com a sua marca para poder se levantar desde que haja uma organização. Mas, para isso, você precisa implodir o modelo que hoje existe. E, para mim, esse é o detalhe. Porque, para isso acontecer, vocês sabem, né? O estatuto precisa ser modificado. E é uma promessa do presidente Osmar Stabile, que vem conversando com representantes da Safiel, mas precisa acontecer. Os conselheiros que lá estão, eles precisam aprovar o modelo de SAF, para que a Safiel consiga entrar no clube de uma maneira legítima. Então, você vai precisar romper o sistema antes para depois implementar todo o seu projeto. Então tem muitos passos a serem dados, mas eu acho importante a discussão. Eu acho que a gente precisa debater. Eu não sei se a Safiel ou se o modelo de SAF, mesmo sendo outro, é o caminho. Mas eu só sei que o que hoje está não é. O que hoje está é um caminho perigoso. Demais. Porque hoje, ok, é um clube que tem aí grandes nomes do futebol brasileiro, mundial, é um clube que tem uma marca gigantesca, que arrecada muito bem, mas, cara, quando o teu saldo, a tua balança, ela vai pendendo para a dívida e esses juros vão se acumulando, uma hora vai colapsar. Não tem para onde fugir. Inclusive sobre aportes, um dos representantes da Safiel, acho que é o Carlos Teixeira, ele foi questionado pelo Pedro Ramiro sobre um aporte que precisaria ser feito, inicialmente, que é já para começar a resolver a dívida. E esse aporte, o Pedro questiona se esse aporte seria no valor de 1 bilhão. E ele diz que não, mas que seria mais do que isso. E aí ele diz que no dia 28, né, eles vão esmiuçar todos os detalhes disso. Aí o Pedro, seria o dobro? Ele falou, não chega no dobro, mas é um valor significativamente mais do que esse. Então, sei lá, talvez 1,5 bilhão, 1,7 bilhão, 1,8 bilhão, se não chega em 2, é um valor realmente considerável, tirando aí a dívida do estádio, é praticamente a dívida do clube. Se houver esse aporte, de que maneira vai acontecer esse aporte, de quem vem esse aporte, como vai funcionar o torcedor sendo acionista do clube, como vai funcionar depois de passar pelo conselho, reformado o estatuto e a SAF entrar lá para eleger esse conselho de administração e esses 4 conselhos presentes dentro da governança da Safiel, como que eles vão governar o clube, tudo isso a gente vai saber a partir do dia 28. Mas acho que eu fiz um resumo para vocês aqui, para vocês entenderem pelo menos e começar a ir absorvendo de que existe um novo modelo que promete revolucionar não só o Corinthians, né? Esse modelo aqui, revolucionar o futebol brasileiro. E se der certo, é tudo que a gente quer, né? Que o Corinthians cresça e consiga se livrar de uma dívida que, meu Deus do céu, só cresce. O que vocês acham? Vocês são, pelo menos, simpáticos ao modelo de SAF? A Safiel, já ouviram falar? O que vocês acham disso? Rapaziada, o último vídeo que eu fiz aqui do Corinthians eu aproveitei bastante, né? Falei de coisas boas, de jogadores recuperados, de uma perspectiva do time, de ganhar a Copa do Brasil, de 4 jogadores saindo do departamento médico, iniciando a transição física, do Carrilho surpreendendo a todos e se recuperando antes do previsto, só coisa boa. E falei pra vocês, poxa, tô cansado de vir aqui muitas vezes falar coisas negativas e tal, e nesse vídeo eu tinha assuntos de sobra, né, pra comemorar. Pois bem, durou pouco. Durou pouco porque nessa sexta-feira, eu acho que quem postou primeiro foi a Central do Timão e depois outros perfis acabaram confirmando, né, essa informação de mais um déficit no mês de julho do Corinthians em mais de 80 milhões de reais.
elevando a dívida do clube para o incrível patamar de 2,7 bilhões de reais. 2 bilhões e 700 milhões de reais é a dívida do Corinthians. Vai bater 3 bi, gente. 1 bi já era um absurdo. E hoje vários clubes estão na casa de 1 bilhão. 2 bi, a gente tinha aquela ideia do estádio, né? Que era uma dívida de mais de 700 milhões, com a vaquinha da Gaviões da Fiel, amortizando juros e lá, essa dívida caiu para 655 milhões. Ainda é um valor considerável. Mas quando você bate quase 3 bi, e ok, desses 2,7, 650 do estádio. O restante é de... Cara, é de gestões calamitosas que arrebentaram o clube. O Corinthians paga 120 milhões de juros anuais. O Corinthians está vivendo um transfer ban. Tem pelo menos 6 processos na FIFA e podendo ir ao CAS. Um deles já está, que é o do Matias Rojas. O do Félix Torres já gerou uma punição. Tem outras punições para acontecer. É muita dívida, gente. Dívida com empresários, então... é muita coisa. Assim, ela é praticamente impagável dentro do modelo atual. Dentro da realidade atual do clube, ela é praticamente impagável. E eu fiz um vídeo até recente com vocês aqui, dizendo que o Corinthians está quebrado, falando que não vai ter para onde correr, gente. O Corinthians vai ter que tentar suportar o processo. Eu sei que é contraditório, porque eu defendo clubes competitivos, times competitivos. Eu defendo que muitas vezes, quando você está numa condição difícil e tal, você busque investir no futebol, porque é a chance que você tem de recuperar esse dinheiro ali na frente. Só que virou uma bola de neve, cara. Chegou um momento que você precisa estancar a sangria. E se não vier um aporte, como o André Castro lá prometeu, um candidato, né, à presidência naquele momento, mas ele nem passou pelo conselho, e depois ele disse que esse 1 bilhão de dólares, que esse dinheiro não existia ainda, ele ainda seria aportado, ele seria captado para depois ser aportado. Então é uma coisa que a gente não entendeu muito bem. Então, se não vier um cara para dizer, ó, tá aqui o dinheiro, pum, vou pagar a dívida e resolver o problema, o Corinthians vai ter que repensar muito a sua vida, e é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Porque, por incrível que pareça, tudo bem movimentado no Corinthians. Não acredito. Movimentado? Movimentado. O Corinthians tá movimentado? E acredite se quiser, nada de futebol, hein? O que é? Dívida. Processo. Transfer ban, balanço. Aquele assunto legal de apurar, né? Eu vou mandar uma imagem pro nosso switcher, mas basicamente, a dívida que parece impossível de aumentar, aumentou. E vou colocar um gráfico para os nossos ouvintes na tela. O gráfico é bom, hein? Batendo 2,7 bi de reais, considerando o consolidado daquilo que o clube social deve e aquilo que o Corinthians deve pela Neoquímica Arena. Então eu vou esmiuçar um pouquinho esses números, PDV. Quer agora ou depois do intervalo? Dá só uma palhinha agora. Vamos lá, o Corinthians hoje deve 2 bi e deve 655 milhões pela construção da Neoquímica Arena, ou seja, dívida em 2 bi 706 milhões de reais. Tendência é que esse número aumente no próximo balancete, porque os dados são recentes, são referentes ao exercício de julho. Tá aí na tela de vocês, ó, pro pessoal que tá acompanhando o nosso YouTube, a crescente da dívida do Corinthians. Então repare que o principal salto, ele é do final de 2023 pro final de 2024, ou seja, a gestão Augusto Melo. O Augusto Melo assume o Corinthians com o clube devendo 1 bilhão 265 milhões 700 mil reais, somados a 703 milhões pela construção da Neoquímica Arena. Olha o salto, PDV. Vai de 1,9 para 2,5 em um ano de Augusto Melo.
E nesse período, que foram 5 meses de Augusto Melo e agora 4 meses de Osmar Stabile, a dívida sobe em cerca de 200 milhões de reais. Então, gente, é uma situação emergencial. Olha, 2021 que a coisa já estava feia, o Corinthians já com dificuldade para pagar salários, direitos de imagem, e a dívida está praticamente dobrando. Há previsões mais pessimistas, PDV, que o Corinthians vá terminar o ano batendo os temidos 3 bilhões de reais em dívida. Você já reparou que esse hino é um cara implorando? Salve o Corinthians, Sim. pelo amor de Deus! Sim, de novo, né? Eu não vou falar da dívida não, tá? Já dei o recado O Corinthians principal. tem dívida mesmo? A terra realmente é redonda? Pois é. Argumentem. Argumentem. Boa. Mas enfim, uma informação que veio do Sul, PDV, do meu colega Lucas Collar, ou Colar, confesso que eu não sei, mas enfim, o devido crédito, é que o Inter fez contatos para a contratação de André Carrilho, volante do Corinthians. Indicação de quem? De quem indicou ele pro Corinthians. Do homem tatuado. Do homem cláusula, Emiliano Dias. E o Emiliano conta até que quando o Carrilho veio pro Corinthians, antes de ter proposta, qualquer coisa, a primeira coisa que ele fez foi ligar pro Carrilho e falar, vamos? E aí as conversas avançaram e o Carrilho virou jogador do Corinthians. Mas o Inter procurou O o Corinthians André nunca Carrilho. vai liberar o Carrilho, né? Acho muito difícil. Ele tem contrato até o final do ano que vem, né? E o Carrilho é um jogador O que... Thales Magno ele não quer indicar pro já fez essa Internacional, besteira né? uma vez, né? É. E o Thales Magno vai estar facinho de contratar ano que vem, porque ele vai sair do Corinthians, né? Então, se for do interesse dele, Thales Magno, Romero e Maicon, ele consegue contratar sem grandes complicações. O Carrilho, que começou a transição, deve retornar aos compromissos do Corinthians no começo de novembro, como a gente tem falado aqui na Rádio Bandeirantes. O Garro será a grande novidade do Corinthians para enfrentar o Santos. Jogo esse no qual o Timão vai estrear o goleiro Felipe Longo, das categorias de base, só 20 anos, enquanto o Hugo Souza cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e também recupera as energias depois de defender o gol da seleção brasileira no jogo contra o Japão, partida que será nesta terça-feira, amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026. E algumas comissões do Corinthians apertando o cerco sobre a questão do Ministério Público e das faturas dos cartões corporativos. As comissões de Justiça e Ética do Corinthians, junto ao MP, ainda não obtiveram todas as faturas dos cartões corporativos que o André Sanches teria utilizado em seu último mandato como presidente do clube. Durante a análise dos documentos já entregues, constataram a falta dos registros referentes aos 7 primeiros meses da gestão, sendo esse o período entre janeiro e julho de 2018, quando o Corinthians possuía apenas um cartão corporativo emitido pela American Express, que ficava sob responsabilidade da diretoria e podia ser utilizado para atender às necessidades do clube. De todo jeito, não existia um cartão exclusivo para o presidente ou outros membros da gestão. Essa investigação segue ocorrendo sob regência do promotor Cássio Roberto Concerino, PDV. Boa, Corinthians já tá treinando. Já, desde quarta-feira, hoje o primeiro treino tático de olho na partida na Vila. Certo, e depois a data FIFA, durante a data FIFA, me manda aqui o repórter Pedro Ramiro, é um perigo o Corinthians treinar durante a data FIFA, viu? Dá problema. Dá problema. O Corinthians é mal treinado, O Corinthians PDV? Aliás, vou revelar meu segundo voto. Pra repórter de TV. Pedro Rocha, Ramiro. da Globo. Eu tô brincando. Pedro Ramiro, meu voto Votei também. no meu amigo Pedro Ramiro. Votei nele no ano passado, pra repórter de rádio. Você percebe que eu só voto em repórter do Corinthians, porque vocês trabalham muito, velho. É desumano, assim, e é desumano e ao mesmo tempo não dá pra correr atrás de vocês. Eu tô Não grisalhinho dá. também, Não cara. dá, cara. Tipo assim, complicado. vocês são... Mas assim, é meu primeiro ano no rádio, né? Então não, argumento esse é bom. pró. Isso é bom. Obrigado, você Isso é também. Aliás, votem, vocês aí, cronistas esportivos, Paulo do Vale pra melhor apresentador de rádio. E Luiz Fabiani pra melhor repórter de rádio. Se tivesse segundo melhor repórter, Bruno Migliozzi seria o voto de todos vocês. Como não tem, não votem. Bom, é isso aí, Fiel, finalizando o vídeo aí, com alguns cortes com o Chico Garcia, Esporte Total e também a Rádio Bandeirantes. Cara, só notícia ruim, na moral, cara, é só notícia, o único jeito é SAF, cara, sendo esse modelo de SAF fiel ou não, o único jeito é SAF, algum bilionário, esse modelo aí. Muita gente tá confundindo ainda, mas a vaquinha não deu certo, tal. Cara, 45 milhões não deu certo, mas cara, não foi divulgado, o boom mesmo foi no início ali, os caras divulgaram bastante e tal, mas depois começou a perder a força. Isso aqui já seria um investimento
investimento, você compra ações ali, no mínimo de R$200. Eles não falaram qual é o máximo, né? Não sei. Dia 28 vai sair tudo bem explicado mesmo. Porque pelas entrevistas que eu vi do pessoal da Safiel ontem no Energia 97, inclusive tem aqui no canal o corte, os caras foram muito técnicos, então quem é leigo pra caramba não entende o que eles falam ali, que eles estão explicando. Eu acho que eles precisam melhorar nessa questão e ser um pouquinho mais didático pra todo mundo poder entender e assim poder comprar uma cota, adquirir ali, né, uma parte do Corinthians, que, cara, tá difícil. Eu não confio em ninguém lá dentro, não confio no Fabinho Soldado, não confio no Osmar Stabile. Pra mim, cara, e a Satazana, né, que tá lá, né, sócio do clube também, então é complicado, mano, na moral. É ficar uma semaninha, eu pensei, cara, vai ser uma semana livre aí, sem jogo, tal, vai ser uma semana mais leve, não, cara, é só notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas isso aí, quem torce pro Corinthians tá acostumado já com isso. Claro que nesses últimos 2, 3 anos aí, cara, muito absurdo, eu nunca vi nada parecido. Mas é isso aí, comenta o que você achou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.